Queridos, nós estamos hoje com uma das maiores, se não for a maior cantora evangélica gospel da América Latina e aqui do Brasil, a Cassiane, e Jairo Manhães, que além de ser um dos mais renomados e premiados produtores musicais aqui do nosso país, também é pastor da AD Alfa, Assembleia de Deus de Alphaville, onde também a Cassiane, esposa, também está pastoreando ali. Eu estou muito feliz porque eu já conheço Cassiane e Jairo há muitos anos e eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje sobre coisas que talvez até inconscientemente eles fizeram para manter-se 30 anos no topo da montanha. Não sei se você já reparou, mas é muito difícil chegar no topo. As pessoas às vezes dão a vida para isso e quando chegam lá em cima não conseguem se manter. O topo da montanha faz mais frio, o topo da montanha tem ventania, o topo da montanha a visibilidade é menor, o topo da montanha o rarefeito não te permite respirar tão bem quanto lá embaixo, ou seja, manter-se em cima é muito mais difícil do que subir. Como é que um casal consegue estar 30 anos em evidência no nosso país, ajudando tanta gente, fazendo a diferença na vida de tantas famílias? Esses próximos minutos que nós vamos ficar juntos, você vai entender alguns segredos que fizeram Cassiane e Jairo estarem onde estão até hoje, manter a família que tem, o ministério que tem e a carreira que tem, tá bom? Quero começar com o Jairo. Eu lembro que há uns anos atrás nós estávamos numa viagem internacional e você me comentou sobre um sonho de criança que você teve de ser músico profissional, em uma época que ser músico profissional era muito difícil. Você me comentou também que vários amigos seus iam para festas nas sextas-feiras e você ficava estudando para na segunda-feira poder ser melhor do que eles no conservatório. E que você morava num bairro muito pobre do Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, e ainda assim, com pouca idade, ainda jovem, você conseguiu estruturar, montar e lançar o maior estúdio de gravação da América Latina. Você consegue me dar um ou dois motivos? Por que isso aconteceu contigo? Por que não aconteceu com qualquer um do seu bairro? Por que não aconteceu com qualquer outra pessoa? O que determinou isso? O tamanho do seu sonho, a fé aliada com o sonho, a vontade de realizar algo e estar na frente, a disciplina, porque assim como você foi disciplinado no conservatório, foi a disciplina empresarial. A que você atribui esse teu sucesso profissional? Primeiramente, é bom estar aqui com você. Como você bem falou, a gente já se conhece há um bom tempo. Eu posso te falar que, primeiramente, eu posso dizer que tudo é possível ao que crer. Eu nasci num bairro da Baixada Fluminense. Para poder estudar na escola Vila Lobos, eu pegava o trem, mas eu sempre tive um alvo na vida, de ser não melhor do que os outros, mas melhor do que eu mesmo. Então isso me trouxe uma força de vontade muito grande, e eu fazia exatamente isso. Eu lembro que eu estudava com a professora Sônia, e até alguns amigos que moravam no mesmo bairro, eu falava assim, vai ter casamento sábado, para eles irem para o casamento e eu ficar estudando, para na aula de segunda-feira eu me superar, entendeu? Então isso eu comecei a aplicar, deu certo na música, deu certo no empresariado, tem dado certo porque assim como o homem pensa, ele é. Uhum. E eu posso dizer também que a resiliência também, sofrer um impacto e rapidamente você absorver ele, rapidamente você partir em força total novamente. Porque a gente é feito assim, né, Tiago? A gente vai apanhando, vai e nunca desista, que nem é chamado João Bobo. Uhum. Bate em você, daqui a pouco você está de pé de novo. Está de pé. E esse eu posso dizer, ao decorrer da nossa entrevista, a gente vai falando outras coisas, mas eu acho que a priori seria isso. Uhum. O que eu acho interessante na vida dos dois está baseado até numa frase que eu gosto muito, que não se pode conter um rio. O máximo que você consegue fazer é desviá-lo, né? Se você botar uma parede, o rio vai sobrepor a parede. Mas se você canalizá-lo para outro lugar, ele pode mudar o curso. E é isso que eu vi na vida, principalmente falando do Jairo como maestro, como produtor, que ele conseguiu hoje não parar, não estagnar na vida, e hoje também um dos maiores pastores de São Paulo. Ou seja, sendo que ele saiu do Rio de Janeiro, ele deixou toda
estabilidade emocional, financeira, veio com a família dele debaixo de um sonho, de uma palavra, e conseguiu se superar. Porque depois você chega no topo da montanha, por exemplo, como ator de TV, dificilmente você vai se destacar como um escritor. Ou seja, geralmente o teu sucesso te escraviza no passado. E a gente está diante de uma pessoa que conseguiu ter sucesso no passado, conseguiu repaginar sua vida e hoje está cumprindo um outro propósito ainda muito novo. Também com a gente está a Cassiane. Vocês já conhecem, sabem que é uma das pessoas que mais influenciou os últimos 30 anos no meio evangélico. E eu estou muito feliz porque, acompanhando a vida deles de um tempo para cá, eu consigo perceber algumas características de superação, de ressignificação e principalmente de resiliência na vida da Cassiane. Eu queria, Cassiane, que você explicasse para a gente, antes de você explicar a sua carreira, como é que você conseguiu manter 30 anos de sucesso, 30 anos no topo da montanha, sendo mãe, sendo esposa? Como é que isso não... O que você fez para isso não interferir na tua vida pessoal, se tem gente que por causa de um sucessinho numa empresa já larga tudo? Primeiro, é um prazer poder estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa carreira, daquilo que a gente conquistou durante todos esses anos, né? Porque eu sempre penso, eu gravei uma música no meu CD novo que fala que a tua vida é uma carta, que Deus está lendo para o mundo ouvir, né? E se a minha vida é uma carta que Deus está lendo, pode fazer muita gente aí levantar e caminhar, e pode até falar assim, olha, deu certo com ela, pode dar certo comigo, né? Mas esse ano eu completei 35 anos de carreira e eu comecei muito cedo, meus pais não tinham condições, aí teve uma pessoa que gostou de me ver cantando bem miudinha e resolveu investir, né? Então eu tinha 8 anos de idade na época, quando eu gravei meu primeiro disco, né, o LP na época. E assim, eu sempre falo uma coisa, que quando a gente tá pequeno, a gente vai de acordo com que aquele que tem autoridade sobre a nossa vida, né? No caso, eram meus pais. Aí eu cantava as músicas para Deus, falando do Evangelho, falando, né, do amor de Deus, do que Deus pode fazer na vida da pessoa. Mas eu tenho para mim que quando a gente se sente grande o suficiente e dono do próprio nariz, quem decide é a gente mesmo. Então, assim, a gente sai debaixo da asa de pai, de mãe e define o que a gente quer fazer. E eu decidi, sabe, que a minha carreira fosse a minha vida como um ministério diante de Deus. E até hoje eu continuo fazendo. Não estou pensando ainda em me aposentar, porque eu ainda estou me sentindo ainda, que eu sempre falo que velho é o diabo, tá, meu povo? Então, assim, eu estou ainda aí fazendo a obra de Deus e pregando aquilo que eu creio como vida. Mas, assim, eu sempre tirei pra mim que foi um presente de Deus, obviamente, mas por causa das decisões que eu tomei durante a carreira, né? Eu sempre me coloquei como que uma pessoa que era focada naquilo que Deus tinha me dado, com responsabilidade, não é porque a Cassiane tá fazendo muito sucesso, eu posso ter um compromisso e falar assim, não vou porque eles vão saber, entender, porque eu não fui, porque eu não quis. Eu sempre tive muita responsabilidade com a agenda, com os compromissos que eu tinha, responsabilidade com aquilo que eu ia pregar, né, como o Evangelho de Cristo que realmente muda a vida das pessoas, responsabilidade no me cuidar como cantora, porque é a minha área, de cuidar da minha voz, de fazer fono, aprender a respirar, sabe? Então eu acho que todos esses cuidados colaboram para que eu esteja aí até hoje, porque eu conheço pessoas que cantavam muito e que hoje não cantam mais, não porque não querem, porque não podem, não conseguem, não souberam cuidar. Então, assim, Deus dá, mas quem zela somos nós. Então, as escolhas da vida dá o resultado daquilo que você vai ter para o resto da vida, né? Então, assim, eu sempre fui muito responsável, muito novinha, mas muito responsável. Eu conheci o Jairinho, quando eu tinha 9 anos de idade. Com 10 anos a gente se prometeu que ia casar, e quando a gente casou, a gente não morou de aluguel, não.
né? Porque um monte de gente aí só quer casar, né? Não pensa. E a gente sempre pensou assim, não, eu não quero morar de aluguel, a gente tem que ter a nossa própria casa. Então, quando a gente casou, mesmo sendo muito jovens, a gente teve a nossa própria casa, a gente investiu no nosso futuro, nossos filhos, né? Hoje a gente tem 3 filhos e a gente pensou em todos eles no momento certo para vir, porque a gente estava pronto na cabeça, sabe? Pronto de maturidade para tê-los. Então, assim, eu penso que a gente tem que realmente pôr o pé no chão e colocar a mão onde a gente sabe que alcança. Eu sei que Deus tem coisas enormes, extraordinárias para nós, mas a gente tem que saber o tempo certo de cada uma delas acontecer. Uma coisa que eu achei muito interessante no que ela falou foi as decisões que ela teve que tomar. Presta atenção nisso. Ao longo da vida, muitas propostas aparecem. Algumas te levam para o topo da montanha, algumas te mantêm ali na base da montanha. Só o que define para onde você está indo são as decisões que você toma. Por exemplo, Deus quer que todos sejam prósperos, todos tenham uma família feliz. Não existe a possibilidade do Pai Celestial querer algo de ruim para alguém. Ou seja, se algo não está indo bem na sua vida, ou é um treinamento para o futuro, ou é algo que você está decidindo incorretamente, né? As decisões que ela tomou acabou formatando 35 anos de carreira, 35 anos como esposa um pouco menos, né? Como mãe também. Ou seja, as decisões que você toma acabam formatando o teu futuro. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é que o nosso destino, o nosso futuro, ele não é traçado pelas orações de domingo, mas pelas decisões de segunda-feira. Porque às vezes no domingo você faz uma oração, você crê que Deus pode fazer, mas tuas atitudes, tuas decisões na segunda-feira são completamente contrárias ao propósito que você tem de vida. Agora presta atenção, como é que foi, Jairo, para você ter que repaginar o Jairo? Você era o Jairinho produtor, você era o Jairinho músico, o Jairinho dos bastidores, e hoje em dia você tem uma das igrejas mais prósperas, em franco crescimento, no estado de São Paulo, que é o estado o maior e mais próspero do Brasil, um país de 220 milhões de pessoas. E detalhe, esse empreendimento espiritual, a Adelfa tem 2 anos e meio, quase 3 anos só. Então, foi a tua experiência de vida, foi o tamanho da fé, foram as pessoas que você conviveu, foram as decisões que você tomou, como a Cassiane falou. O que fez você ter um sucesso ministerial tão precocemente, tão rápido? Falando no âmbito da fé, promessas de Deus. Tá? Mas existem algumas coisas que a gente faz, Tiago, que elas estão na nossa essência. O Tiago de hoje, na verdade, pelo conhecimento que você adquiriu, você está expandindo o que você é pela sua essência. O que é o Tiago? A essência do Tiago hoje está, vou botar assim, está mais aflorada pelas viagens que você faz, pelos livros que você lê, pelos relacionamentos, pelas experiências passadas, entendeu? Então, eu sempre fui meticuloso nos meus arranjos e nas minhas produções. Na minha empresa, eu não aceitava uma lâmpada queimada. Na minha empresa, eu não aceitava um papel de má qualidade. Na minha empresa, eu não aceitava um quintal sujo, o equipamento empoeirado. Então, isso está dentro de mim. Essa excelência, esse cuidado, e isso eu aplicava e aplico na minha empresa, porque isso é minha essência. Aplico dentro da minha casa, com o meu relacionamento com a Cassiane. Ele é muito exigente. Então, isso eu acho que, em relação ao pastorado hoje, eu nunca pensei que eu fosse ser pastor. Eu vou te contar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, mas eu era gago. Eu tinha aversão a pessoas. Por quê? Isso criou um barreira, bloqueio, entendeu? Então, quando a gente cantava juntos, tinha algumas pessoas que falavam assim, o Jairinho é antipático. Não era, porque eu tinha deficiência na minha comunicação. Então, eu me escondia, eu era o produtor dos bastidores, Cassiane e Jairinho. Cassiane ficava com o povo, eu saía fora. Eu nunca pensei que fosse ser um pastor na vida. Até que o propósito é mais forte que a gente. O propósito é mais forte do que a vida. E Deus foi me afunilando. Eu costumo dizer o seguinte, quando Deus te coloca numa situação e te abre uma porta, Ele não deixa uma fresta na porta que você passou, Ele fecha literalmente outra porta. Então, hoje eu trouxe isso para o pastorado. Por exemplo,
constantemente eu tô me reciclando, porque eu parto do princípio que eu tenho que ter uma palavra boa para poder alimentar o povo. Uhum. Eu sou um pastor que gosta de ver o crescimento das pessoas, não simplesmente aquele calor emocional do culto de domingo, não desprezando isso, porque isso é muito bom, até porque eu sou um pastor pentecostal, isso é muito bom, faz parte da nossa emoção. Mas hoje a igreja é uma igreja sadia, porque eu invisto hoje, você sabe disso, em treinamento, porque eu fazia isso na minha empresa, eu faço isso dentro da minha casa constantemente, eu estou conversando com os meus filhos, eu bonifico eles com leituras de livros, cada livro que eles leem durante a semana é R$100 que eu dou para eles. Então, isso é muito bom, os meus filhos gostam de ler. O entretenimento da Jaiane é naquela livraria americana, como é que é o nome? Barnes & Noble. Isso aí, é difícil esse negócio de falar. E eu vou pro shopping com ela, a gente vai para as livrarias, entendeu? Enquanto o Cassiane só quer saber de bolsa. Então, faz parte do processo. Agora, uma pergunta, é até um pouco polêmica, mas é muito interessante para o pessoal aprender. Você é mais feliz hoje com o empreendimento ministerial espiritual que Deus te deu? Você é mais feliz hoje do que você era como produtor, tendo o maior estúdio da América Latina? Tiago, a felicidade é um processo. Eu era feliz como produtor até saber que Deus estava me afunilando ou me levando de músico do pasto tocando a harpa até o palácio, que é pastorear vidas. Então, Davi era contente ali com o que ele fazia, mesmo excluído da família e estando a sós com Deus. Davi era a própria mesmo essência. não usando o máximo do seu potencial, ele era feliz com o que tinha. Exato. Eu posso falar que eu era feliz no que eu vivi, porque eu fazia as melhores produções para mim. Eu tinha excelência de ter os melhores músicos, os melhores equipamentos. O Reuel Studios ficou entre os 10 maiores do mundo, entendeu? Então eu trouxe um projetista de Nova York para poder projetar o estúdio. Então eu tinha montado para mim a minha estrutura para poder fazer aquilo que eu exercia na época, que para mim me trazia muita felicidade. Eu vou te contar uma coisa, eu não produzia por dinheiro. Tanto que as minhas produções eram as mais caras, porque eu não produzia por grana, eu produzia por prazer. Então eu podia falar assim, ó, a minha produção é X, mas tá caro, ok. Se não, eu cansei de fazer produções para poder abençoar vidas, que eu não ganhava dinheiro, mas me trazia o retorno da satisfação. Sabe por que eu lhe perguntei isso, Jairo? Porque a situação que você está passando na vida hoje, você não tem ideia que é um treinamento para o futuro. Porque o Jairo foi muito exigente, como ele falou, não deixava um equipamento sujo, não deixava um papel de má qualidade na empresa. Ele não tinha a mínima ideia, mas que era um treinamento que ele está vivendo hoje. Porque hoje o que Deus colocou na mão dele está sendo muito bem cuidado, administrado. Se você fizer uma visita na The Alpha, você vai ver o nível de excelência que existe ali em apenas 2 anos e pouco de existência. Ou seja, o que você está passando hoje, pessoal, é um treinamento para o seu futuro, né? É apenas um treinamento. Então faça o melhor que você pode fazer hoje, porque é isso que você vai usar lá no futuro. Agora, Cassiane, Oi. Me conta o seguinte, não deve ser fácil administrar 35 anos de carreira. Às vezes a gente tem a oportunidade de sair junto, eu vejo que você não tem privacidade, porque você entra numa loja as pessoas vão em cima, se vai num restaurante as pessoas vão em cima. Você, apesar de ser uma mulher de Deus, não é anjo, ou seja, tem problemas humanos. Naturais, né? Naturais, que todo ser humano tem. Me conta pelo menos 1 ou 2 problemas que você passou na vida e o que você fez para sair. Por exemplo, todo mundo passa problemas financeiros, todo mundo passa problema emocional, de achar que o que está fazendo não era bem isso. Todo mundo passa uma crise existencial, todo mundo passa algum conflito consigo mesmo ou com alguma pessoa. Você tem alguma situação que você tenha passado e que você localiza um motivo pelo qual você venceu? Foi resiliência? Foi empatia? Você se colocou no lugar da pessoa? Foi porque você preferiu perdoar? Foi porque você viu que o teu propósito era maior do que a dor do momento? Alguma coisa que além da fé, claro, que é a nossa base, além da esperança em Cristo, que é a nossa única chance de ter vitória, mas alguma coisa natural que você tenha feito, que você lembre e tenha te feito sair mais rápido de uma situação difícil? A gente tem muito
muitos testemunhos, muita coisa de experiências da vida, do nosso dia a dia. Eu vou fazer 22 anos de casada com o Jairo, né? E a gente já passou muita coisa junto, sim. Mas assim, na minha carreira, por exemplo, teve um momento na nossa vida até de decisão, mas era eu, sabe? Sabe aquele momento assim de quero viver uma coisa nova? E não foi de outra coisa, só assim, não chega, não quero estar mais aonde eu estou, eu quero estar só eu e o Jairo, de repente fazer algo só nós dois, falando de carreira mesmo, né, como cantora. Aí nós saímos de onde nós estávamos e não foi fácil por causa vamos dizer assim, do caminho que foi traçado durante esse tempo de ausência do lugar onde nós estávamos, que acabou que no final a gente voltou para lá, né? Por exemplo, todo mundo sabe, eu fiquei quase 20 anos na MK, que era minha gravadora, aí teve esse momento que eu resolvi sair, nós saímos, aí nesse período foi um período assim, muito difícil, porque meio que eu queria sair, mas eles não queriam que eu saísse. Mas eu entendo hoje eu acho que eu tô bem madura o suficiente para entender, sabe, aquela coisa assim, olha, eu não quero te perder e eu vou usar todas e qualquer arma para que você fique, né? Mas assim, durante a trajetória foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia entender tudo o que estava acontecendo comigo, porque assim, eu falava para Deus assim, não foi por desobediência, foi um momento meu, né? Mas se eu fosse pensar hoje, eu não ia entrar nisso nunca, porque realmente foi muito difícil. Mas teve momentos assim da nossa vida, durante essa situação, que realmente se a gente não tivesse uma base familiar, uma base em Deus, de fé, e uma base de maturidade, eu acho que eu já tinha enlouquecido, eu já tinha chutado balde, sabe? Porque assim, teve momentos que a gente ficou de uma forma meio que sem saber para onde ir. Será que a gente tem que continuar? Não é melhor eu parar? Ai, Cassiane, você já parou? Já pensou em parar? Meu irmão, várias vezes, sabe? Porque assim, eu falei, por que tudo isso? Uma briga por causa de voz, ou por causa de disco, ou por causa, né, de trabalho. E assim, aí eu pensei em parar várias vezes, e exatamente por causa dessas situações que houveram. E aí você falou de resiliência, de passar até por cima do meu eu, porque também acontece, não adianta, todo mundo tem o seu eu, não, é meu, sabe, acima do meu próprio orgulho, eu vou passar, não, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo algo certo. E assim, no final de 3 anos, eu conversando com meu esposo, nós decidimos, mais ele, obviamente, do que eu, porque assim, eu respeito o Jairo como o sacerdote da minha casa, sabe? Eu não sou aquela Amélia, não é isso, mas eu respeito, eu entendo que ele é o cabeça da minha casa e através daquilo que ele tem para me dizer, eu obedeço, né? E eu acho que é nisso que eu tenho a bênção de Deus dentro da minha casa. E aí ele conversou comigo e falou, Cassiane, eu acho que agora acabou e tenho o tempo de perdão verdadeiro, porque falar em perdão e não vivê-lo é a mesma coisa de que não tivesse perdoado. Você usou 4 palavras que me chamam muita atenção. Você usou a palavra maturidade, a palavra família, fé e perdão. Isso são 4 coisas lógicas. Sim. Que está no dicionário, mas que não é realidade na vida das pessoas. É verdade. Não é realidade, Jairo. Mas só é realidade se eles decidem viver. Exatamente. E quando geralmente a gente gera maturidade? Quando a gente está num problema muito sério. Muito que sério. Ou amadurece ou morre. Aliás, a dor tem essa capacidade de fazer a gente crescer ou sofrer. A dor só dá 2 destinos. Quando você sofre alguma coisa, quando você sofre uma perda, uma decepção, uma traição, vem aquela dor terrível da frustração, da perda, da traição. Você só tem 2 destinos com a dor. Crescer naquele momento ou sofrer. E tem gente que decide sofrer. Se trancar no quarto, se achar o pobre coitado, se fazer de vítima da situação e ficar ali, encerrar ministério, encerrar empresa, acabar com família. Chutar o balde, né? Chutar o balde, como você falou. E você tinha uma base, você teve fé. Exato. De que aquilo seria passageiro, porque quando você está no fundo do poço, você não imagina que é passageiro. Você acha que é o fim da estrada. É porque não termina nunca. Exatamente. A fé é a única coisa
que mostra a famosa luz no fim do túnel. A esperança. Depois você teve a família. Porque quando todo mundo te deixar, teus amigos te deixarem, quando o dinheiro acabar, quando a doença chegar, a única pessoa ou a única instituição que fica do teu lado é a família. Exatamente. É impressionante. E é impressionante, Thiago, por quê? Porque eu tinha o Jairo junto comigo. Então, quando eu me sentia fraca, ele me levantava. Quando ele fraquejava, eu o levantava. Eu acho que por causa dessa maturidade, dessa fé e por causa da base que nós tínhamos já como raiz, que era a nossa família. E a outra coisa que você falou foi sobre o perdão. O perdão, eu costumo falar que ele é o passaporte para o futuro. Da mesma forma que a amargura é a âncora do passado, o perdão é um passaporte para o futuro. Se você não tiver esse passaporte em mãos, seja qual for o problema que você está passando, se você superar, o perdão vai te deixar escravo dele lá atrás. Tem uma bagagem, né? Você vai ficar com uma bagagem pesada nas costas. Pesadíssima. Né? Então, hoje vocês são pessoas empreendedoras, pessoas que são exemplo de fé, de família e que usaram a fé e a inteligência para vencer. Eu costumo falar o seguinte, a fé ela te ajuda a conquistar. Mas a inteligência é que administra essa conquista. A fé resolve só o impossível. O possível é a função da sua inteligência. Sim. Ou seja, sem tirar a inteligência emocional do casal, pode ter Deus na família que eles vão brigar todo dia. Eles não vão ter empatia de se colocar no lugar do outro, não vão ter o respeito mútuo, não vai ter o perdão, que é o passaporte para que o casal possa vislumbrar um futuro. Então, assim, hoje vocês dois, agora a pergunta para os dois, para a gente, já estamos chegando no final. Qual é o maior motivo, diante das dores, das pressões, da vontade de desistir, o que você olhava no futuro que você fala assim, eu não vou desistir por causa disso? Tem tantos motivos, né? Tem gente que fala, não vou desistir por causa da minha família. Ah, porque meus filhos merecem um futuro. Mas tem gente que fala, não vou desistir por causa de Deus. Outra gente, não vou desistir porque eu construí até aqui e eu não vou abrir mão do que eu construí. Seja qual for o motivo, você consegue nomear um motivo pelo qual, diante de tantas dificuldades da vida, em 22 anos de casamento, em 35 anos de carreira, vocês resolveram chegar onde chegaram? Porque foi uma decisão estar aqui, né? Porque as circunstâncias levam a gente ao contrário do sucesso. Mas vocês venceram as circunstâncias. Você consegue nomear um motivo? É claro que o básico, que foi Deus, que foi a misericórdia de Deus, a gente tem certeza. Mas um motivo natural, que você fala, foi essa decisão que eu tomei. Então, eu olhei para o futuro e vislumbrei tal coisa e falei, eu vou fazer por isso. Ou por alguma coisa que você tinha em mãos mesmo. Vocês conseguem localizar um motivo? Conseguem nomear isso? Tiago, olha só. Eu tenho algumas coisas para poder falar em relação a isso. A primeira coisa é que as pessoas que não conseguem superar o problema ou os problemas atuais são as pessoas que colocaram na sua mente a mentalidade de sobrevivente. Isso. Por quê? Porque o presente ele é muito bom. O presente. Você tem que viver o presente. O problema é você expandir o presente. Tem uma frase que fala assim, o presente é como água. Ele não tem forma, mas se conforma. Ou seja, você tem que fazer do presente... tem uma frase tua que você fala que o presente é uma dádiva, por isso que ele se chama presente. Então, as pessoas existe um problema aí que as pessoas colocou o presente e está vendo o presente por causa do problema, esquece de trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então ele não consegue mais ter memória das coisas boas que se passaram. Por exemplo, Deus abençoou, Deus deu um carro, Deus deu um casamento, Deus deu saúde, Deus curou, Deus prosperou. Só que ele expandiu o presente de uma forma tão grande que ele começa a ver as coisas de uma lente, através do problema. Ele vê a lente do presente como se fosse o passado e o futuro. Então ele perde a esperança de que possa vir algo bom. E isso é o que tem trazido mais problemas às pessoas. Por quê? Ele não consegue mais desfrutar do que Deus deu. Ontem eu estava sentado à mesa com a minha família e com algumas pessoas e a gente estava lembrando de coisas de 10 anos atrás. A Bíblia fala sobre isso. Lembre os filhos dos seus filhos para lembrar de quão grande é o vosso Deus. Ou seja, a Bíblia fala assim, fazer isto em memória de mim. Entendeu? Então, você tem que se lembrar das coisas que Deus te fez, das coisas que já aconteceram e viver o presente e moldar ele da forma que você tem esperança que coisas melhores virão. Eu vivo assim.
eu não potencializo, eu não maximizo o meu presente a ponto de eu esquecer o que Deus fez e de não ter esperança do que vai vir. Então eu posso dizer para você que eu vivo cada dia desfrutando, mas também entendendo que eu tenho que ter esse equilíbrio. Consegui te responder? Excelente, excelente. Eu já sempre penso assim, sabe? Eu sou muito positiva, porque eu acredito piamente no Deus que eu sirvo. E eu não creio que Ele me chamou para uma obra, porque eu acho que todo mundo tem um chamado. Não importa se você não canta, se você não fala, você tem um porquê, você não é um erro do acaso, entendeu? Então eu penso assim. E eu acredito, pode vir quem for, o rei não sei das quantas, falar assim, não, olha, Cassiane, não, você não é. Eu vou falar, querido, eu sou, porque quem me convenceu foi o próprio Deus. Eu acredito, esse é o meu chamado. Então assim, eu acredito sempre que a minha situação não é eterna, que o deserto não é eterno, sabe, que vai mudar. Por quê? Porque eu não vivi o tempo inteiro, né, na prova, na guerra, né? Por quê? E também assim, né, só é vitorioso quem passa pela guerra. Como é que eu posso dizer que eu sou vitoriosa se eu não guerrei nenhuma vez? Então tem muita gente morrendo na guerra porque não acredita que pode sair dela. Então entrega os pontos, sabe? E eu vou falar igual os brasileiros, eu sou brasileira e não desisto nunca. Porque assim, eu acredito literalmente que o chamado de Deus na minha vida é maravilhoso, é extraordinário, e que se vai ter um ponto final, quem vai dar é Ele, não eu mesmo. Quando você fala o chamado de Deus, você calcula como a mesma coisa que um propósito de vida, é isso? Literalmente, é a minha vida. Então, assim, quando a gente recebe um chamado de Deus, automaticamente esse é o nosso propósito de vida. Exato. Ok. Eu penso assim, mas tá? Eu também penso Eu penso assim, que, tipo, eu sou envolvida na música. Hoje eu estou pastoreando. Então, Deus agregou ao meu chamado, que já mexia com o sentimento das pessoas, com o coração, e já os levava a Deus, para agora eu cuidar diretamente de vidas, sabe? Então, para mim, Cassiane, como é que foi? Mudou muito a sua vida? Mudou porque agora eu estou baseada em um lugar e eu tenho um rebanho que, junto com o meu esposo, eu ajudo a cuidar. Você entende? Entendo claramente, e eu quero até fazer um adendo, porque o que acontece? Às vezes a gente confunde a ferramenta que a gente usa com o propósito de vida. Por exemplo, a ferramenta, fazendo uma análise de fora como coach em você, a ferramenta que você usa é a voz. Sim. Mas o seu propósito de vida não é cantar, é transformar as pessoas. Tanto que você consegue fazer isso como pastora e consegue fazer isso como cantora. E se você arriscar escrever, você também vai transformar como escritora. Ou seja, qualquer coisa que você colocar a mão para fazer, porque o meu foco teu propósito acaba sendo transformar vidas. É que há 35 anos você cuidou muito bem da ferramenta voz. Sim. Isso é impressionante. Aquilo que você cuida, você multiplica. Exato. Aquilo que você despreza, você perde. Então, como você cuidou da voz, a tua ferramenta é a voz. Mas se um dia você perdesse a voz, o teu propósito continuaria de qualquer outro jeito. Exato. Então, não desista, porque a tua situação atual é só parte do seu caminho, não é o seu destino. Aquilo que você está passando vai mudar. Então, você precisa cuidar da ferramenta que você tem em mãos, e você precisa, com certeza, descobrir o porquê você está aqui nessa terra. Qual o teu propósito? Que é o que a Cassiane colocou como chamado de Deus. Qual o chamado de Deus para a tua vida? Qual o teu propósito? Porque diante das dores, é o propósito que faz a gente não desistir. Exato. É quando vem os problemas do fundo do poço, quando vem os inimigos do caminho. Você acha que você vai crescer na vida e não vai ter inimigo? Vai vir muito inimigo. O que faz você não cair diante das dores? O que faz você não cair diante dos inimigos do caminho? O propósito de vida, o chamado de Deus. A ferramenta pode mudar. Eu antes também já trabalhei em estúdio. Depois eu trabalhei com agência de viagens. Hoje eu sou coach, sou escritor. A minha ferramenta mudou, mas o meu propósito sempre foi o mesmo, que é treinar pessoas. Então, você que está aí do outro lado, você precisa saber que por que a Cassiane descobriu o propósito de vida? Porque o Jairo descobriu o propósito de vida
mesmo que a ferramenta do Jairo mudou, ele não está mais atrás da mesa de som, agora ele está atrás de um púlpito. Mas ele fica atrás da mesa de som quando sou eu, tá, gente? Continua. Porque eu falei porque que ele não cuidou abri... muito bem. Porque eu não abri mão dele, que negócio é esse? Claro. Porque aquilo que Deus dá também, ele não toma de volta. Exatamente. Então tá aqui dentro. Exatamente. Né? Então deixa ele fluir então comigo, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu também, eu costumo dizer e lembrar pra mim que, Cassiane, basta cada dia o seu mal. O amanhã, não se preocupa não, porque você não sabe, mas Deus já tá lá. Como é que você trabalha a ansiedade? Porque eu não sei se vocês sabem disso, para quem está aí do outro lado, 70% dos líderes mundiais, isso vale para pastores, estão debaixo da SPA, que é o Síndrome do Pensamento Acelerado, e é a síndrome pré-ansiedade crônica. Ou seja, 70% da liderança não consegue lidar com ansiedade. Você tem que administrar uma igreja gigante como a The Alpha. Você tem negócios no Rio de Janeiro com estúdio. Você administra a carreira da Cassiane, que é uma das mais bem-sucedidas do Brasil. Como é que você lida? Como é que você dorme? Como é que você lida com a ansiedade? Através da inteligência emocional. Eu me blindei. Inclusive eu e o Thiago, nós fizemos um mestrado nos Estados Unidos. Foi Flórida, né? Foi na Flórida, foi. E isso me deu, até nos bastidores a gente estava falando sobre isso. Isso me deu um certo equilíbrio, porque eu acho que o pior desafio de Josué e Caleb foi ver a terra prometida, tentar colocar isso na cabeça dos outros 10 e não conseguir. E a mesma forma é um líder. Eu já estou vendo lá na frente. Ou seja, você sabe disso, que você fez várias viagens para Israel, o beduíno, ele não mostra o pico da montanha, e eles geralmente no monte que eles levam a gente, que é o Monte Sinai, lá no Egito, é sempre à noite. Para você não ver. Exatamente. Então é um desafio para a gente que é líder, mesmo que você passe para algumas pessoas que não estão na mesma visão ou que não estão no mesmo prisma, vai parecer loucura. Então eu lido isso com a inteligência emocional. Eu tento me controlar, eu tento dar uma retardada em algumas coisas, entendeu? Eu tento dormir, eu tento viver o dia, eu tento me policiar nisso, porque é difícil, Thiago. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Por exemplo, a inteligência emocional, que o pastor Jairo está falando, nada mais é do que os frutos do Espírito. Domínio próprio, temperança, mansidão. Isso é inteligência emocional, para quem não sabe. Ou seja, a ciência está colocando o nome no que a Bíblia já nos diz há mais de 2000 anos. Como a gente não está praticando, a Bíblia, a ciência está vindo para colocar nome. Né? Mas na verdade, se nós temos domínio próprio, eu controlo meus impulsos, controlo o que eu penso, eu controlo minhas ações, minhas reações, eu tenho domínio sobre mim. Ou seja, se eu não governo a mim mesmo, eu não governo mais nada. Essa é a verdade. Né? Até a Bíblia diz que quem não governa bem na sua casa não pode governar a igreja de Deus, porque governos são escalas, né? Então, você que está hoje tendo que trabalhar com ansiedade, com depressão, com ataque de pânico, tem gente tendo pânico, é muito forte. Então, você precisa recorrer aos frutos do Espírito, à inteligência emocional, para que você possa também lidar com isso, assim como todos nós temos que lidar. Quero agradecer muito vocês, né? Porque vocês são uma referência na minha vida, a gente se conhece de conviver, né? A gente se conhece de negociar. Eu costumo falar o seguinte: você só conhece uma pessoa quando negocia com ela. Não pense que você conhece alguém até negociar. Então hoje, apesar de nós sermos amigos pessoais, o pastor Jairo é meu pastor, né? Estou submetido à liderança dele. Apesar de tudo isso, nós nos conhecemos negociando e superamos todas as dificuldades de uma negociação. E eu conheci Cassiane e Jairo, e por isso eu estou aqui muito mais hoje como fã do que como coach, como pastor. Porque a recíproca é verdadeira. Obrigado. Porque eu leio os livros dele. Que bom. Recomendo. E eu estou muito feliz de você poder estar crescendo um pouco com testemunho, com depoimento de quem passou e venceu. Né? Porque às vezes você só lê as histórias da Bíblia e você não sabe que se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, tem pessoas que você está convivendo com elas que poderiam estar nessa Bíblia. E eu dou glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por esse tempo. Deixar a Cassiane encerrar, que você fala muito. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe tempo para um papo bom. E o papo tá bom aqui. É verdade. A gente se conheceu. Terminar, né? O Thiago falou uma coisa muito interessante. Tem uma frase que os judeus falam que é o seguinte, que
Deus se levanta do trono quando vê alguém sentado à mesa para poder fazer uma negociação. Então, é muito importante isso, é muito interessante isso, porque nós tivemos um momento de crise, não crise familiar, nem crise, mas tivemos um deserto da vida, eu e a Cassiane, e foi no momento mais crítico da minha vida que eu falei assim, eu tenho que tomar uma atitude em relação a isso, e tem aquela máxima que fala que o que não te mata te fortalece. Foi exatamente nessa época que eu sentei à mesa, eu e a Cassiane, nós conseguimos arregimentar uma situação que parecia irremediável com o Tiago. Então, a gente conhece a pessoa exatamente nisso, nesse equilíbrio, nessa maturidade para poder lidar com os problemas. E hoje a gente desfruta de uma amizade verdadeira. Lembrando que nós fizemos uma aliança lá em Israel. O Tiago me deu uma aliança que ficou preta. Enganaram a gente. Enganaram a gente. A mulher vendeu falando. Foi-se o anel, mas ficou a aliança. Não, e os dedos estão aqui. Então é uma aliança firmada em Deus. Hoje eu vejo o Tiago despontando aí como coach, como líder, como escritor, como treinador, porque o coach nada mais é do que um treinador. Jesus foi um coach por excelência, treinador de vidas, de discípulos, e tem treinado pessoas até hoje. Então agradeço a Deus pela tua vida. Parabéns, Tiago, pelo seu crescimento. Eu que agradeço, te honrar e te abençoar cada vez mais. Amém. Deus te abençoe. Amém. Cuidar de vidas é um privilégio. E ter o privilégio de entrar na história de vida de tantos, como você tem entrado através dos livros que você tem escrito e através das suas ministrações e palestras. Eu louvo a Deus pela tua vida. Obrigado. E que você continue só crescendo, porque eu, como, vamos dizer assim, uma ouvinte e aquela que também recebe através da sua vida, eu recomendo de todo o meu coração. Deus abençoe a sua vida. Feliz. E parabéns. Muito obrigado. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. E lembre-se de uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te abençoe.
呢幾隻嘢有冇版權？梗係有啦，香港政府搞㗎，好似我哋偉大嘅政府有版權，唔係冇版權都話有版權啦。你唔通你告政府咩？可以上去啊！嗰度係要book 咗先可以上去，要用 QR code 入場啊！上面嗰個觀景台。哎呀，好驚啊！係咪3個？嗰隻係 Cookie Monster 定咩啊？我又唔記得咗啦。芝麻街嗰隻紅色公仔。我都望一下嚟都嚟。Cookie Monster 好似係藍色㗎喎，呢隻係 Elmo 啊嘛。唔記得佢個名。佢唔夠。睇下企去嗰度。企去啊！有冇一個信號好啲嘅位置？哇！呢度轉成隻卡比獸咁啊！嗰個滑嘟嘟。揸住右手，左手。咁好難搞喎，未食嘢啊，咁好難搞喎，我都 feel 到係收唔到電話，太多人上面。我覺得呢張好啲啊，應該係佢個肚腩清。係啊。但係呢度都好快睇完咯，算係得呢4個嘢睇下，上面就係、上面就係要 QR code 先可以入場。點解冇喜羊羊與灰太狼？咁辣煲煲咪中國代表咯，辣煲煲咪中國代表咯。OK 啊。就開始係哆啦 A 夢啦，嗰隻芝麻街嘅 Elmo 啦，好似係叫 Elmo 啊。跟住麥當勞個滑嘟嘟啦，最後嗰度係有隻辣咕咕喺度。再行翻過去睇下咧。再嚟講。好多人啊，因為應該係第4日嘅，應該係第4日嘅，所以就會多人嚟睇啦。而家都幾大風啦，現場。咁啊，其實最特別都係嗰隻辣布布咯，因為個風吹得喐佢嘅耳仔啊，所以會有個效果，好似係喐喐下咁樣，疑似喐喐下咁樣。
視頻嚟嘅，sorry。你要視頻嚟上邊啊？上邊。而家係啦。Oh, this is a fun park. 好多家大細嚟打卡。你自己插住自己嘅鼻。